Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Nós sabemos que vivemos no mundo, mas não somos influenciados pelos valores do mundo. A pergunta é: será? Será que não somos realmente influenciados pelos valores mundanos? Infelizmente, isso tem sido algo que a igreja tem experimentado, a igreja atual tem vivido. A igreja, aquela que tem o valioso papel de ser sal e luz no mundo, na verdade tem absorvido as trevas e a podridão do mundo. A igreja tem se tornado uma a mais nesse mundo tenebroso e deixamos de cumprir o ministério para o qual fomos chamados. A igreja que deveria influenciar o mundo com Cristo tem trazido o mundo para dentro e Cristo tem ficado de fora da igreja. Mas isso não é apenas um problema da nossa geração que nós precisamos lidar. Precisamos lidar com esse problema, mas a igreja do passado já lidava também exatamente com a influência do mundo dentro das suas portas. E 1 Coríntios 5 narra um grave problema vivido pela igreja de Corinto. Um pecado de incesto é praticado na comunidade, onde um membro da igreja, não estamos falando de alguém fora da igreja, mas era um irmão, um membro da igreja, está vivendo de maneira imoral. Ele está mantendo relações com a sua madrasta. Nós não temos muitas informações sobre o texto, sobre como é essa situação que está acontecendo nessa igreja. A gente não sabe se trata-se de um triângulo amoroso, onde o pai aceita a situação, ou se o pai faleceu e o filho tomou a madrasta como esposa. Nós não temos resposta disso, mas independente do que seja, é um pecado. E Paulo, ele atenta-se para isso, e ele diz: esse é um pecado condenado pela lei de Moisés. Se você abrir a sua Bíblia em Levítico 18, versículo 8, na lei de Moisés já dizia que não era para acontecer esse tipo de ato, pois era abominável ao Senhor. E isso deveria ser lamentado
pela igreja. A igreja, diante desse fato, deveria se lamentar. E a expressão lamentar é a mesma usada para aquele que se lamenta sobre alguém que morreu, para poder mostrar a tristeza da igreja diante de um fato imoral acontecendo dentro das suas portas. Então, Paulo ele adverte a igreja sobre isso, e o que ele percebe é que a igreja, ao invés de lamentar o mal dentro das suas portas, a igreja estava orgulhosa, ensoberbecida e de nariz empinado. A igreja de Corinto estava anestesiada e os olhos tapados para ver o mal acontecendo no seio da comunidade. Para poder mostrar o tamanho da gravidade do que está acontecendo, Paulo ele diz assim: o que está acontecendo com vocês, nem mesmo entre os gentios ousa acontecer. E vamos lembrar que Paulo está falando num contexto grego. Para os gregos era muito comum qualquer tipo de imoralidade, casamentos poligâmicos, homossexualidade, todo tipo de depravação, era muito comum dentro da cultura grega, mas eles faziam isso de maneira velada, porque para muitos era vergonhosa a situação, e Paulo está dizendo assim, nem para eles que são muito imorais, é normal aceitarem o que vocês estão aceitando, vocês não deveriam ser coniventes com essa situação, vocês se tornaram depravados e imorais, e estão compactuando com algo extremamente explícito dentro da comunidade. Então, no versículo 6, Paulo ele afirma que a arrogância da igreja para com o fato não é boa. Não é bom o que a igreja está demonstrando. E por que a igreja de Corinto era arrogante e soberba? Porque se você conhece a história da igreja de Corinto, eles eram uma igreja rica e era uma igreja conhecida pelos seus muitos dons. Então, eles achavam que, por serem assim, abastados financeiramente e também com muitos dons dentro da comunidade, pessoas dotadas de muitos dons, era o suficiente. Eles podiam fechar os olhos para todas as outras coisas. Nós temos isso, então isso já é o suficiente para nós. Então eles fechavam os olhos para o resto, para os pecados que estavam acontecendo e continuavam a seguir a sua vida, E Paulo então, a partir disso, dá algumas instruções. E é interessante que Paulo usa o evento da Páscoa para instruir a igreja sobre como tratar o seu próprio pecado e como tratar o pecado dentro da igreja. Paulo usa o evento da Páscoa, os símbolos pascais, para poder instruir a igreja. E isso a gente tem que pensar quais são os efeitos da Páscoa para a nossa vida. O que a Páscoa me ensina? E Paulo, por meio disso, vai nos instrui a igreja de Corinto, mas serve também de ensinamento para nós, para que a gente pense o que a Páscoa, o que Cristo fez na cruz significa para mim. O que os efeitos da cruz traz para a minha vida. O que eu devo viver a partir daquilo que a cruz significa para todos nós como uma comunidade de crentes. E Paulo então começa mostrando no versículo 6, e ele fala sobre o fermento levedado. Esse fermento que eles usavam não tem nada a ver com aquele que você vai no mercado e pega na prateleira e leva para sua casa para fazer um pão ou qualquer outra coisa. Eles não tinham isso numa prateleira para poder comprar. Eles fabricavam o seu próprio fermento. E ele consistia do quê? De um pedaço de massa colocado dentro de um copo de água, e essa massa ficava ali por vários dias sendo fermentada. Essa massa, ela passava por um processo onde as bactérias e os fungos do ar e as bactérias da própria farinha começavam a assumir aquela massa e ela fermentava. Então essa massa, ela se tornava, entre aspas, infectada por várias bactérias e por vários fungos, e ela era usada na fabricação de pães. Eles pegavam essa massa levedada, que eles chamam, e eles misturavam essa massa com uma massa fresca. E era tão
forte a levedação dessa massa, que ela pegava a massa fresca e ela contaminava toda a massa fresca com os fungos e as bactérias. Isso era muito comum. Se você ler Êxodo 12, o que Deus orienta o povo na saída do Egito é: vocês vão passar a festa da Páscoa 7 dias comendo pão sem fermento. E por que eles deveriam comer pão sem fermento? Porque eles deveriam sair às pressas, eles não teriam tempo de esperar esse fermento ser levedado, porque ele demorava dias para acontecer esse processo de fermentação. E também o fermento, ele toma um caráter de metáfora, ou seja, vocês não se misturam mais com o fermento dos egípcios, porque vocês não são mais massa fermentada pelo Egito, vocês são massa nova em Deus. E eu quero explicar o que Paulo está dizendo isso e como isso tem a ver com o ritual da Páscoa, de acordo com aquilo que Êxodo 12 nos ensina. Deus orienta o povo a jogar fora todo o fermento que houvesse dentro das casas. Você precisa ler Êxodo 12 depois para você entender isso. Deus diz claramente: todo fermento que se encontra dentro da casa de vocês deve ser jogado fora. Vocês devem esquadrinhar a casa para que não seja achado nenhum fermento dentro da casa de vocês, porque o ritual da Páscoa é vocês comerem esses pães chamados pães asmos, os pães sem fermentos. E para quê? Porque é o símbolo de que o povo agora é separado do Egito. O povo agora não vive mais a mistura com o Egito. Em outras palavras, é como se o Egito fosse a massa contaminada e agora o povo liberto para servir a Deus no deserto e na terra prometida é massa fresca. Não é mais massa contaminada pelos valores do Egito. Não é mais massa contaminada pela fermentação egípcia. É gente como massa fresca. É massa incontaminada que foi manuseada pelo próprio Deus. O povo não deveria mais estar envolvido com o Egito. E Paulo, ele pega essa analogia para dizer exatamente a mesma coisa. Vocês, como igreja, não são mais massa contaminada. Vocês não podem se deixar levar pelo fermento do mundo, porque o fermento do mundo é cheio de contaminação. O fermento do mundo vai entrar em vocês e vai conseguir estragar a vida de vocês. O versículo de número 6 do capítulo 5 diz isso: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? O que Paulo está dizendo para a comunidade cristã é: vocês não devem mais se misturar com os valores do mundo, porque os valores do mundo têm poder de cauterizar a consciência, a vida, o relacionamento, o casamento, a adoração, o culto. O mundo, ele consegue, como uma massa contaminada, estragar toda a massa nova. Paulo, ele se vale dessa ideia para ensinar a igreja que ela é livre em Cristo da contaminação do mundo. A igreja é como uma massa sem fermento, é massa fresca, é massa nova, que foi moldada pelo próprio Cristo e que não pode aceitar a contaminação que vem de fora. A igreja não pode estar aberta para ser contaminada pelo fermento do mundo. Paulo usa essa imagem da Páscoa, que era muito comum para eles, mostrando que agora vocês não são mais assim. Vocês não podem aceitar que dentro de vocês haja massa contaminada, haja fermento, haja impurezas no meio de vocês. E o próprio Cristo, ele se vale dessa ilustração, quando ele fala dos fariseus: não se contaminem pelo fermento dos fariseus. O que Jesus está dizendo ali naquele ensinamento? Os fariseus são massa estragada. Não se deixem levar por eles, porque vocês não são mais como eles. Vocês agora são massa fresca, que não podem se contaminar pelos valores e pelas ideias e ideais desse mundo caído. Percebam
que Paulo usa isso para trazer ensinamento para a vida da igreja, que ao invés de se manter pura e fresca diante do Senhor, deixou-se contaminar pelo fermento levedado, que foi capaz de entrar na igreja e contaminar toda a massa pura que foi manuseada pelo próprio Cristo. Faz sentido isso para você? Estou falando alguma bobeira, dona Solange, sobre massa levedada? Olha, foi um empenho em entender o que está acontecendo aqui, porque nunca fiz pão com massa levedada. Falam que é bom. Tem, sim, com certeza, falam que é bom. Mas consegue entender a imagem que Paulo está trazendo para nós? De que eu e você, como igreja de Jesus, somos massa pura. Somos massa fresca que o próprio Cristo manuseou. Ele foi ali e com a sua arte nos fez assim. Mas o mundo é como um fermento estragado, um fermento que foi deixado para ser contaminado por todo tipo de fungo e bactéria, por todo tipo de sujeira. E essa massa levedada, quando misturada, consegue estragar toda a massa boa, consegue contaminar toda a massa boa. E Jesus está dizendo exatamente isso. Paulo, usando essa analogia, está dizendo: vocês não podem se deixar ser contaminados. E era exatamente o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Uma hora, um momento, um instante, eles eram massa boa. Eles ouviram a mensagem do Evangelho. Eles se converteram ao Evangelho de Jesus que o apóstolo Paulo pregou. Mas agora eles se deixaram levar pelos valores do mundo, e eles estão se tornando tão ruins quanto o mundo, a ponto de Paulo dizer: olha, nem os gentios fazem coisas que vocês fazem. Que palavra dura a gente ouvir. Olha, nem os lá de fora, que não têm compromisso com Deus, estão numa situação melhor que vocês, que são igreja. Estão numa situação melhor que vocês, que são povo escolhido do Senhor. Uma palavra dura de exortação que Paulo dá para a igreja, para que a igreja acorde do seu pecado e entenda a situação que eles estão vivendo como igreja do Senhor. Você queria falar? Uhum. Todos nós temos possibilidade de ser contaminado. O pecado habita dentro de nós. Não estamos aqui ninguém em posição de apontar e falar assim: olha, você está mais suscetível a ser contaminado do que eu. Todos nós podemos cair em algum pecado, em alguma falta, em alguma falha. Todos nós estamos sujeitos a isso. O que nos diferencia do mundo é saber o que Cristo fez por nós. É mesmo sabendo que nós somos extremamente inclinados ao pecado, nos lembrarmos daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós e absorvermos essa verdade para o nosso coração, entendermos que não somos mais escravos do pecado e que agora nós temos liberdade em Cristo para dizer não ao pecado. Mas a gente não sabe a situação, de fato, se é toda a igreja que estava assim. Ele está falando de um caso específico, mas ele olha para a igreja e fala: vocês são arrogantes. Percebam que ele está falando de um homem que pecou, mas ele está mostrando que a igreja toda pecou. E por que a igreja toda pecou? Porque a igreja não fez o que deveria ser feito. Então quem é o pecador aqui também? Só aquele homem? Não, toda a igreja é pecadora. Porque a igreja sabia o que deveria ser feito e não fez. Então, se nós julgarmos assim: olha, você é o culpado e merece ser punido, nós estamos deixando a nossa consciência tranquila. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que me deitei com a minha madrasta. Isso é muito característico nosso. A gente aponta o pecado: olha, o Zé fez isso, meu Deus do céu, vamos tacar pedra nele? Mas aí eu esqueço de olhar
o quanto eu fui conivente também para o pecado dele, o quanto eu não agi como igreja na vida dele, o quanto eu não fui usado por Deus para exortar, para instruir, para abençoar a vida do meu irmão. Perceba como a gente gosta de se eximir de responsabilidade. E Paulo está dizendo, é a responsabilidade de vocês cuidar da igreja. Exatamente. E isso a gente vai encontrar lá no finalzinho, no versículo de número 12, quando Paulo diz assim: vocês deveriam julgar esse irmão. Vocês deveriam julgar a atitude desse irmão. Aí a gente gosta do politicamente correto, mas quem julga é Deus. Deus é o único com capacidade para julgar. O próprio Senhor Jesus dizia: não julgueis para não ser julgados. Espera aí, você está tirando o texto do contexto. Jesus está dizendo assim: você julga o cisco no olho do seu irmão, quando na verdade você tem um pedaço de tora dentro do seu. Isso é um julgamento errado. Você julga o outro e esquece de se auto-julgar. A gente é bom nisso. A gente é muito bom em fazer isso. Olha, você não faz isso, você não é bom nisso, você está pecando nisso, você está errado nisso. E eu esqueço de olhar para a minha vida. Aí eu sou um hipócrita. Eu sou um hipócrita dentro da igreja, porque eu sou muito bom em apontar falhas de todo mundo e esqueço de olhar para a minha vida e ver, eu também sou pecador. Mas Paulo, não está falando sobre esse tipo de julgamento. Está falando, igreja, vocês devem julgar os pecados acontecendo no seio da comunidade. É responsabilidade de vocês fazerem isso. É responsabilidade de vocês de cuidarem da pureza da comunidade. E percebam, irmãos, que ele não está falando de um pecado secreto. Ele não está falando de um pecado que a pessoa comete e ninguém sabe. Nós não conseguimos julgar esse tipo de coisa. Como que nós vamos julgar pecados que a gente não sabe? Coisas que a gente não vê, que as pessoas fazem escondidas. Deus julga, Ele sabe, nós não sabemos. Mas aqui Paulo não está falando de um pecado que estava em secreto. A igreja sabia, porque o irmão estava vivendo abertamente imoralidade com a sua madrasta. A igreja sabia do que estava acontecendo. Talvez esse irmão até ia na igreja com ela, ia andar na cidade de mãos dadas com ela. A igreja estava vendo o pecado acontecendo e simplesmente se omitiu. Eles estavam anestesiados, cegos para ver o que estava acontecendo. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo: vocês deveriam julgar, porque estava explícito na cara de vocês o que estava acontecendo. Estava explícito que o fermento contaminado estava entrando na igreja e levedando a massa fresca que vocês são. E Paulo usa isso trazendo o exemplo lá no Antigo Testamento. Para a festa da Páscoa, comer pão sem fermento. Ele traz isso para ensinar a igreja como a igreja deve se comportar a partir do sacrifício de Jesus na cruz. E uma pergunta que a gente tem que fazer é, trazendo esse sentido que foi levantado aqui de saber ou não saber, como lidar ou não com uma situação dessa, é olhar para nós e estarmos certos de que talvez a massa podre no meio da igreja somos nós mesmos. É muito fácil apontar para o outro e dizer: você está com cara de maçã podre no meio do saco. Mas sonda o seu coração. Peça para Deus: Deus, sonda-me. Lembra do Salmo 139? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus caminhos. Vê se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos fazer isso, porque a gente gosta de jogar isso na cara dos outros, e pode ser que eu e você sejamos a massa levedada no meio da igreja, contaminando a massa pura. Choca isso, não choca? Porque a gente não tem coragem de se autoavaliar. A gente não tem coragem de olhar para nós mesmos e de repente chegar à conclusão: a massa podre dentro da igreja sou eu. Eu sou o problema. Eu estou contaminando o restante da igreja. Eu estou sendo o mal dentro da igreja. Eu estou sendo a influência negativa no meio da igreja. E assim, qual deve ser a nossa atitude? Versículo 7. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam
nova massa, como de fato já são, sem fermento. Então percebam que Paulo já está afirmando: vocês são massa nova. Em Cristo vocês são massa sem fermento. Joga fora essa massa fora que quer contaminar vocês. Joga fora todo esse mal que adentra nas nossas comunidades e querem fazer a gente pecar. Para de trazer mundo para dentro da igreja. Para de deixar o mundo influenciar os nossos valores. Na verdade, a igreja é que influencia o mundo com os valores de Cristo, e não o mundo que nos influencia. Então Paulo, ele olha para essa realidade e fala: joga fora essa massa podre, porque vocês não são assim. Vocês são massa nova. Vocês são massa que foi feita para servir e adorar ao Senhor Jesus. E depois de mostrar para a igreja que eles são massa fresca, sem contaminação do fermento, ele fala no versículo 7, lá no finalzinho: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Na Páscoa, de acordo com o Êxodo 12, um cordeiro era morto. Ele era a substituição pelo pecado. Deveria ser um cordeiro de 1 ano, um cordeiro sem defeito, e o sangue desse cordeiro era aspergido nos umbrais da porta, para que os primogênitos fossem guardados do anjo da morte. O cordeiro morto tomava para si, era um símbolo. Esse cordeiro levava sobre si o pecado e tornava puro aqueles que estavam protegidos sob o seu sangue. E Paulo está dizendo que Cristo é esse cordeiro pascal que foi morto pelos nossos pecados. Cristo é o sacrifício. Lá na cruz, ele abateu o fermento contaminado. Lá na cruz, ele nos livrou dos valores deste mundo para vivermos somente para ele. E o sacrifício de Jesus, e isso é importante nós lembrarmos, que não é apenas para nos perdoar os pecados. É muito bonito isso. Olha, o sacrifício de Jesus na cruz perdoa os meus pecados, mas ele faz mais do que perdoar os seus pecados. O sacrifício de Jesus livra você de viver dominado pelo pecado. Porque se nós pensarmos: olha, o sacrifício de Jesus foi o bastante para perdoar os meus pecados, eu entendo, se for só isso, então eu posso continuar na prática do pecado, porque toda vez que eu for buscá-lo, ele vai me perdoar, e a gente vai vivendo essa vida exatamente nesse ciclo perigoso. Eu vou pecando a semana inteira, chega no domingo, eu ajoelho e peço perdão. Olha, ok, depois eu vou de novo e faço isso. Isso se lembra muito com a festa que eles faziam da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, fazia ali o sacrifício pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Feito isso, agora vocês têm mais 1 ano, daqui 1 ano nós vamos fazer de novo. Não é mais assim. Nós não vivemos mais sob esse ritual. Cristo perdoou os nossos pecados, eles foram cravados na cruz, as nossas transgressões foram levadas por ele, ele foi para a cruz, ele sentiu o peso do pecado da humanidade sobre ele, a ira de Deus, por isso ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava carregando esse fardo que não era dele, era fardo nosso, pecado nosso. Ele disse: vocês estão perdoados agora por causa do meu sacrifício, mas mais que isso, vocês estão libertos do pecado. Vocês não prestam mais contas por pecado. O pecado não tem mais domínio sobre vocês. Vocês estão livres para viver e adorar ao Senhor. Há liberdade para nós dizermos não ao pecado e sim para o Senhor. E Paulo está dizendo isso. Isso só é possível porque esse cordeiro pascal foi sacrificado por vocês. Vocês não precisam mais fazer nenhum sacrifício, porque o sacrifício dele foi definitivo. Então, quando nós nos lembramos desse momento da Páscoa, nós nos recordamos exatamente disso: Senhor, obrigado porque os meus pecados foram perdoados, mas mais que isso, estou plenamente capaz de resistir ao pecado, por causa do seu sacrifício. E quando a gente retorna para esses princípios pobres e caídos do mundo, é como um retrocesso. É como se a obra, o mérito de Cristo na cruz se tornasse inválido. Toda vez que nós cometemos pecados e vivemos sob o domínio do pecado, é como se o sacrifício da cruz não fizesse sentido nenhum para nós. Não fizesse sentido nenhum para a minha vida. E é isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Vocês estão invalidando o sacrifício na cruz.
Porque vocês, ao invés de viverem de maneira santa, como livres em Cristo, vocês estão se deixando levar pelo pecado. E vocês estão olhando para o sacrifício na cruz e ele não significa nada para vocês. Vocês estão cauterizados por esse mundo, quando na verdade vocês deveriam ser inundados por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por vocês. Percebam que Paulo vai lá para o Antigo Testamento para resgatar essa imagem do Cordeiro Pascal, para poder dizer, aquele Cordeiro que teve o seu sangue aspergido, morreu por vocês. O Cristo é o Cordeiro perfeito, e o sangue dele foi derramado na cruz para libertar vocês. Então vocês agora são agentes livres para viver e adorar ao Senhor, para celebrar ao Senhor. E ele continua então no versículo 8, falando sobre, por isso, celebremos a festa. Ele está dizendo que a festa era uma grande celebração, era uma das festas mais importantes que existiam. Eles deveriam deixar as suas casas, peregrinavam em direção a Jerusalém, para então celebrarem a festa juntos com todos os seus irmãos. Era um momento de gratidão pelo livramento que o Senhor fez. Era o momento deles se lembrarem de que Deus livrou o seu povo do Egito, de que Deus passou com o anjo da morte sobre todo o Egito, mas eles foram protegidos pelo sangue do Cordeiro que estava aspergido nos umbrais da porta. Então, a vida cristã, Paulo estava dizendo, é uma festa. A vida cristã é sempre uma celebração. Nós não celebramos a Cristo somente no dia da Páscoa, porque a vida cristã é um constante caminhar festivo. Por isso Paulo diz, por isso celebremos a festa. Nós não temos uma data apenas, olha, só na Páscoa que nós nos recordamos isso. Não, a vida cristã é um constante caminhar festivo, adorando ao Senhor. Enquanto o mundo, para ter alegria e festa, precisa de orgia, de festa, de bebida, precisa de malícia, de som alto, a igreja não, a igreja precisa só de Cristo. Todas essas coisas que o mundo entende como sendo bom, no final só traz ressaca e arrependimento. Nós celebramos todos os dias e a gente não tem ressaca e arrependimento. E por quê? Porque nós somos o povo mais feliz da terra. Nós temos que entender isso, que a nossa vida é uma festa e não dura só um momento, mas é sempre, porque aquilo que Cristo fez na cruz é para sempre. Não é só para um momento, não é apenas para alguns instantes. O louvor do crente nunca tem fim. Nunca tem fim. A alegria do cristão nunca tem fim. Por isso Paulo diz, celebremos a festa. Mas olha como deve ser a celebração da festa do crente. Não com o velho fermento. Nós não celebramos a partir do velho fermento, com os valores contaminados do velho fermento. Não é essa a celebração da igreja. Pelo contrário, nem com o fermento do mal e da maldade. O mundo festeja assim, a partir do mal e da maldade. Vocês não, mas vocês vão celebrar com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e o pão da verdade. Consegue entender o que Paulo está dizendo para a igreja? Vocês estão querendo fazer festa contaminados, com o mal e com a maldade. Não, vocês não fazem mais isso. Agora, o que motiva a vida cristã é a sinceridade e a verdade. Isso é motivo de festa. O motivo da nossa festa é você saber que você não precisa mais carregar o fardo pesado do pecado. Isso é motivo de festa. O motivo da nossa festa é saber que nós podemos viver uma vida santa e piedosa com o Senhor, uma vida justa. Esse é o motivo da nossa festa, coisa que o mundo não entende. Porque para o mundo, o mal e a maldade é aquilo que rega as suas festas. Os valores do mundo levam para isso, mas os valores da igreja não. O que é valor para nós? Paulo fala, é a verdade e a sinceridade. Existe festa maior do que aquela que você vai dormir com a cabeça no travesseiro em paz? Existe festa maior que essa? Não existe. Existe festa maior do que saber que tudo que você faz e fala é a partir da sinceridade?
que você não precisa mentir e nem esconder nada. Existe festa maior do que essa? Não existe. E Paulo diz, essa é a festa da igreja. A verdade e a sinceridade. Vocês não precisam fazer festa regado a mal e a maldade, porque isso não faz mais parte de quem vocês são. Porque o Cristo imolado faz vocês serem massa fresca, não mais massa contaminada. E Paulo fala sobre uma vida separada, uma vida que é a parte desse mundo. Versículo 9. Percebam que 1 Coríntios, na verdade, deveria ser 2 Coríntios. Porque Paulo diz, olha, numa outra carta eu escrevi para vocês, essa carta não chegou para nós. Mas Paulo provavelmente já estava alertando a igreja sobre esses perigos. Paulo já falava, porque ele repete, na outra carta eu já escrevi a vocês, que não se associassem com os impuros. Paulo está dizendo, vocês como massa nova, não devem mais fazer sociedade com o mundo. Porque vocês não têm mais nada a ver com o mundo. O mundo não faz mais sentido para vocês. Os valores desse mundo não fazem mais sentido para vocês. As coisas que esse mundo tem como prazer, para vocês não são. Vocês estão distintos do mundo. E eu já escrevi para vocês, não façam sociedade com o mundo. Só que a igreja entendeu errado o que Paulo está dizendo. O que a igreja de Corinto entendeu? Versículo 10, refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. A igreja entendeu assim, ok, então nós não vamos mais nos associar com as impurezas do mundo. Mas como, se eu vivo no mundo? Paulo está falando, não é isso. Porque para poder funcionar isso, vocês teriam que sair do mundo, vocês teriam que criar uma bolha gospel, para vocês viverem dentro dela. É isso que a gente tem que fazer? Criar um lugar onde só tem os cristãos e a gente vive a parte do mundo? Não! O próprio Cristo disse lá em João 17, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós não fomos chamados para sair desse mundo, mas nós fomos chamados para transformar a visão desse mundo, para que eles se enxerguem como a gente enxerga. Para que eles vejam como a gente vê. Então, a igreja entendeu errado o que Paulo está dizendo. Porque Paulo está falando assim, eu não estou dizendo para vocês se isentarem de viver do mundo, mas vocês não devem se associar com os que estão dentro da igreja, vivendo como se estivessem no mundo. Muda, não muda? Porque a gente aponta para o mundo, e Paulo está apontando para dentro da igreja. Porque dentro da igreja há muita gente que vive como se estivesse dentro do mundo. Há muita gente nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. E por que não dizer aqui dentro da nossa igreja? Pessoas que vivem travestidos de crentes, mas com os valores desse mundo caído. E percebam que Paulo ele faz uma listinha simples, só para eles entenderem. Versículo 11, mas agora eu escrevo a vocês que não se associem com alguém que dizendo-se irmão, for o quê? Devasso. Paulo está em mente o que esse irmão fez, imoral, vivendo todo tipo de imoralidade, é um imoral sexual, não se associem com eles. Mas percebam que a gente julga muito quem comete um pecado sexual, já percebeu? Olha, a pessoa engravidou, a pessoa adulterou, a pessoa se tornou homossexual. A gente é muito rápido para poder apontar o dedo. Não vai fazer nada, pastor? Conselho, não vai disciplinar esse irmão, porque olha, é evidente o que ele fez. Mas percebam que na mesma categoria, olha o que Paulo fala. Avarento. O que é o avarento? É aquele que ama o dinheiro. E será que nas igrejas não tem gente avarenta? Gente que não consegue dizimar e ofertar porque vou ficar sustentando pastor? Vou ficar sustentando igreja? Vou deixar de fazer isso ou aquilo para dar dinheiro para a igreja? Nas igrejas há muita gente avarenta. Muita gente que ama mais o dinheiro do que ama o reino de Deus. E Paulo coloca avarento na mesma categoria de imoral. Na mesma, não faz diferença. Ah, você engravidou no namoro? Mas você é avarento, vocês são iguais. Você não está numa situação melhor que o outro. Mas Paulo fala mais do idólatra.
aquele que tem o coração cheio de ídolos, que adora um monte de coisa, menos a Deus. Paulo fala também do maldizente. Quem é o maldizente? O fofoqueiro, o mentiroso. Tem isso nas igrejas? Eu acho que é o que mais tem. É o que mais tem. Gente que gosta de sondar a vida do outro, gosta de falar mal. Ah, não, eu estou fazendo aqui só um comentário. Não, você está fazendo fofoca. Porque se você tem que fazer comentário, faz para a pessoa, não faz para o terceiro. E Paulo está falando, maldizente, fofoqueiro, boca grande, é a mesma coisa que o idólatra. É a mesma coisa com aquele que está transando com a namorada. É a mesma coisa que aquele que está traindo a esposa ou o marido. Fofoqueiro, é igual, não é diferente. Paulo fala mais, o bêbado, o ladrão. Percebam que essas categorias de pecado é a gente que cria. Mas Paulo está falando, é tudo igual. É tudo igual. E ele fala, com esses irmãos que estão nessa prática, a lista podia ser maior. Paulo só faz aqui um pouquinho para ilustrar a igreja. Com esses, vocês não devem nem comer. Se a gente entender isso errado, a gente tem um problema. Porque a gente vai falar assim, ok, então, vamos pegar aqui a igreja, vamos fazer uma varredura. Olha, não vou poder nem sentar com você na mesa para comer. Paulo não está falando isso. Como se nós pegássemos as pessoas e descartássemos como se fosse um lixo. Era muito comum haverem festas ágapes, que eles chamavam festas da fraternidade. Essas festas, a igreja se reunia, comiam ao redor da mesa e celebravam a ceia. O que Paulo está dizendo é, vocês podem comer com esse irmão, mas ele não pode participar da ceia. Porque ele não é digno do corpo e do sangue de Cristo, até que ele se conserte. Esse irmão ou essa irmã não é digno de participar da ceia junto com a comunidade. Não está dizendo simplesmente, descarte essa pessoa. Não. Paulo está dizendo, não comunguem da ceia com esse irmão. Porque ele ou ela está em pecado. E então Paulo ele fala sobre o julgar. A igreja tem o papel de julgar os pecados, não julgamos os de fora, porque quem faz isso é Deus, e ele termina dizendo, expulsem o malfeitor do meio de vocês. Paulo dá uma ordem para a igreja, expulsem esse irmão que está em pecado explícito na cara de vocês, expulsem ele da comunidade. Mas de propósito eu pulei os versos 3 a 5, que é onde Paulo dá a maneira como a gente faz isso. Não é simplesmente enxotar o irmão da igreja, como muitas vezes a gente faz. Não é dessa maneira. Paulo, nos versículos 3 a 5, diz assim, eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei. Paulo está usando as prerrogativas de apóstolo para isso. Ele usa o título que Deus lhe conferiu como apóstolo para poder sentenciar alguém. E ele fala, como se eu estivesse presente com vocês. Eu não estou presente, mas dentro do título que Deus me deu e da capacidade para isso, eu já julgo esse irmão. Mas eu não faço de qualquer jeito. Versículo 4, eu faço no nome do Senhor. Não é de qualquer jeito. Isso é feito com muito temor diante de Deus. Faço isso em nome do Senhor, reunidos vocês e o meu espírito. Lembra-se que toda a acusação deveria ter 3 testemunhas? Deveria ter 3 testemunhas para que o caso fosse de fato sacramentado. É como se Paulo dissesse assim, o Senhor Jesus está presente, eu estou presente e vocês, 3 testemunhas. Paulo ele está sendo bíblico. Eu estou presente em espírito, o Senhor Jesus está presente nisso e vocês, igreja, estão presentes nisso. Então, percebam que essa atitude não é de qualquer jeito, é feita na presença de Deus, que a igreja age. E ele continua, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que é esse negócio de ser entregue a Satanás? É como se a igreja fosse um grande cercado. Vamos pensar a igreja como um cercado. Quando você vive a vida da igreja, você participa, você tem comunhão com os irmãos, você participa dos cultos, você vem, você
se coloca à disposição, você é protegido pela igreja. Você está aqui nessa comunhão, o Senhor está entre nós, o Senhor age entre nós. Então, por mais que você lute lá fora contra o pecado, contra os seus desejos, contra as ações de Satanás, a igreja é esse lugar onde Deus reúne o seu povo para instruir, para corrigir e para cuidar. Mas existem alguns que querem ficar pulando a cerca da igreja, querem ficar experimentando as coisas lá de fora. Lembra-se de alguém que queria fazer isso? Chamado filho pródigo? Ele estava vivendo guardado ali pelo pai. O pai protegia ele. O pai estava cercando o filho. Mas o filho queria pular cerca. O filho queria experimentar o mundo. E o pai falou o quê? Vai! O que Paulo está dizendo, seja entregue a Satanás, você quer sair do cuidado do pai? Cuidado, porque a hora que você pular a cerca, Satanás vai estar esperando você. E Paulo está dizendo, deixa que esse irmão experimente o que Satanás quer fazer com ele. Deixa ele viver o que ele acha que é prazeroso para ele. Deixa ele ser cuidado por Satanás. Para que isso? Para que a carne dele seja destruída, ou os desejos da carne sejam destruídos, e no fim, o espírito seja salvo. Então, por que Paulo está falando sobre isso? Porque a igreja precisa entender que não dá para segurar todo mundo dentro da igreja. Porque tem muita gente que quer ficar na igreja, mas também quer ficar do lado de fora. Não dá, irmãos. Aquela coisa do tipo, vou ficar em cima do muro, você conhece bem a expressão, o muro é do diabo. Com Deus não tem em cima do muro, ou você é dele ou não é. Lembra-se quando o povo pecou fazendo o bezerro de ouro? O que Moisés fez? Aqueles que vão servir a Deus, vem para cá. Aqueles que não, fica para lá. O próprio Josué fez isso, quando o povo pecou. Vocês querem ficar servindo o mundo? Então, vai, meu querido. Mas se você quer servir a Deus, seja integral no seu serviço a Deus. Então Paulo ele está usando isso para poder dizer, esse irmão quer viver o mundo? Quer continuar no seu pecado? Viva. Seja entregue a Satanás, para que o corpo dele padeça, as vontades carnais sejam atacadas, e no final, o espírito seja salvo. Esse irmão volte abatido, com certeza, sujo como filho pródigo, volte sem nada, mas no final, o espírito seja salvo. E há indícios de que lá em 2 Coríntios, esse irmão voltou para a igreja. Esse irmão que foi entregue para Satanás, voltou para o seio da comunidade. E se tornou mais um crente dentro da igreja de Corinto. Então, para nós encerrarmos, esse texto nos ensina que a Páscoa, o sacrifício de Jesus na cruz, perdoa os nossos pecados e nos livra de vivermos algemados ao pecado. Esse texto nos ensina que, além de perdoar pecados, Deus nos livra das garras do pecado. E nós temos que viver a partir disso como um povo santo que foi comprado com sangue. Não podemos nos esquecer disso, que o que Cristo fez na cruz custou o preço de sangue, um alto preço. Então, quando nós vivemos a nossa vida nesse mundo, lembremos que somos povo separado e escolhido por Deus. Fomos resgatados pelo Senhor para ser dele. E a gente não pode fechar os nossos olhos para esse mundo. Não podemos deixar ser contaminados pelo fermento do mundo. Não podemos. Não podemos ser levados pelos valores mundanos. Pelo contrário, nós somos massa nova. E não podemos ser infectados pelo fermento do mundo. Então, 1 Coríntios nos ensina, 1 Coríntios 5 nos ensina que o Cordeiro Pascal foi morto para nos redimir. E agora, remidos no Senhor, celebremos a festa. A nossa festa é uma festa de libertação, uma festa de salvação, de arrependimento. Não uma festa regada à maldade e malícia, mas uma festa onde nós vivemos santidade, separação e sinceridade. E se porventura nós ou a comunidade está em pecado, que nós vigiemos o nosso coração, para que nós não sejamos o fermento mau no meio da comunidade, para que nós possamos viver como igreja, adorando ao Senhor Jesus em todo o tempo. Essa é a nossa Páscoa. Esse é o efeito da Páscoa na nossa vida.
Isso é o que significa a Páscoa para nós, essa liberdade para não pecarmos, para dizermos não ao pecado e vivermos somente para louvor e glória do nome de Jesus. E nós vamos celebrar a Páscoa hoje à noite, quando nós formos cear juntos. Nós vamos celebrar esse momento, vai ter festa, porque nós vamos estar fazendo exatamente aquilo que Cristo nos ordenou. Façam isso em memória de mim. Façam isso e se lembrem do que eu fiz para vocês, e que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque somos massa fresca, massa nova, incontaminada. Obrigado porque o Senhor é quem faz isso. Não é nada que dependa de nós, porque se dependesse de nós, nós seríamos sempre massa contaminada, fermento impuro. Mas o Senhor nos tornou puros e separados para Ti. E nós queremos viver assim, não apenas individualmente, mas como igreja. Que aqui seja uma igreja santa, pura, agradável ao Senhor. Uma igreja que Te adora, que Te serve, que vive para louvor do Seu nome. Que nós sejamos assim, este povo do Senhor. Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos ajude a ser fortes, porque a cruz de Cristo nos dá essa capacidade e essa liberdade para dizer não ao pecado. E que vivamos para bem dizer a Ti em todo o tempo. Que o Senhor cuide de nós, que o Senhor sustente a Tua igreja, que possamos nos lembrar do Teu sacrifício na cruz, do Teu sangue derramado sobre nós, que nos torna homens e mulheres do Senhor, para viver para o Senhor. Deus, ajuda-nos a caminhar contigo, ajuda-nos a manter os olhos somente no Senhor e a viver para que o Seu nome seja engrandecido. Que o Senhor abençoe o nosso domingo, que o Senhor abençoe o culto da noite, que seja um tempo para que possamos nutrir o nosso amor para contigo, ó Deus, e experimentarmos da graça do Senhor sobre nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém.